E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar então continuidade à história dos romanos, iniciando então pela situação dos povos conquistados. Então, os romanos faziam estratégias para dominar alguns povos. Primeiro, também houve, de certa forma, uma tolerância em relação a alguns costumes desses povos conquistados, a questão da religião dos povos conquistados também foi uma espécie de tolerância, né, os romanos tinham em relação à religiosidade de outros povos. Depois a gente pode ver que, em determinadas situações, os romanos fizeram aliança com a elite desses povos conquistados. Então, primeiro cooptavam, então, estas pessoas, essas lideranças desses grupos que eram dominados, então, por eles, faziam essa aliança com líderes políticos, líderes militares, líderes religiosos dessas regiões conquistadas, para poder, então, dominar o restante da população. Então, essa era uma estratégia. Aquelas pessoas que eram se deparavam, né, com um exército romano e se submetiam ao seu poder, eram tratados como iguais, eram pessoas que tinham direitos. Então, aquelas que não se submetiam, que resistiam ao exército romano, então ficavam submetidas, muitas vezes, à situação de escravidão. Tá? Dando sequência aqui, então, o exército romano foi uma grande força que tinha legiões de pessoas, né, soldados ligados, então, a este exército. Eu tenho aqui uma parte do livro do historiador chamado Pedro Paulo Funari. Ele fez um livro sobre Grécia e Roma, inclusive indico para vocês. E ele, neste livro, na página 92, ele fala sobre a quantidade de pessoas que fazia parte do exército romano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui diz assim, ó, a importância do exército romano. O exército sempre foi um elemento central para o domínio romano. Poupar os que se submetem e debelar os que resistem. Então, este era o lema, né? Poupar os que se submetem e debelar os que resistem. Esse é o lema romano, bem expresso pelo poeta Virgílio na sua obra Eneida. O historiador Martin Goodman, em uma obra recente, não hesita em designar o Império Romano como uma autocracia militar. Para uma população que de talvez 50 milhões, havia no primeiro século depois de Cristo milhares de legionários e forças auxiliares com a seguinte composição. Olhem só a composição desse exército. 30 legiões de 5.000 homens, né? Total de 150 mil. Mais a infantaria auxiliar, 140 mil. Cavalaria auxiliar, 80 mil. Aliados, 10 mil. E italianos, 10 mil. O total de 390 mil pessoas, então, fazia parte deste exército, que foi se a gente for falar sobre o Império Romano foi uma marca, né, uma referência em relação a essa questão de conquista que se tinha aí na antiguidade, e não se viu outro império tão extenso, né, tão vasto quanto o Império Romano. Tá? Depois, então, a gente passa para as situações aqui onde tinham, por exemplo, a cavalaria, a elite e a infantaria. Muitas vezes o exército romano foi chamado de exército de camponeses, porque, segundo a história, todos os cidadãos faziam parte do exército. Né? Num determinado momento, o exército ele não era um exército regular, como é hoje, por exemplo, no Brasil. Todos os anos há um alistamento militar, há um treinamento para preparação para a guerra, né? Existe uma profissionalização. Isso só foi feito depois. Então, inicialmente o exército ele era convocado apenas num determinado período, né?
principalmente no verão, e se preparavam então para eventuais batalhas, tá? Então ele não era um exército regular, depois sim passou para um exército regular. Em termos de acampamento militar, a gente vê que existia toda uma organização ali, havia a questão dos médicos, enfermeiros, havia latrinas, havia outras situações que nem aqui diz no livro também fala sobre isso, né? Aqui na parte, deixa eu só achar aqui. Enfermarias, latrinas, saunas, cozinhas, fábricas de armamentos. Aqui na página 87, então, fala sobre como era a organização deste exército, né? No exército estavam também engenheiros e trabalhadores que construíam pontes sobre rios caudalosos em poucos dias, assim como as estradas que permitiam uma mobilidade excepcional. Então era muito bem organizado este exército. A sociedade romana, a gente vê que, vamos falar sobre a questão dos escravos, né? Havia uma certa mobilidade social, o escravo ele tinha a possibilidade de se tornar liberto, de ganhar sua alforria, então ele não era escravo, às vezes, né? Não para todos, mas em algumas situações o escravo poderia conseguir a sua liberdade e, inclusive, depois também se tornar um dono de escravo, né? Então, muitos enriqueceram depois também de conseguir a sua liberdade, né? E se a gente for ver aquelas pessoas que eram mais valorizadas na sociedade romana, eram os proprietários de terra, né? Aqueles que tinham donos de grandes terras, grandes propriedades, né? Os fazendeiros da época eram pessoas muito valorizadas, né? Então aqui diz assim, ó, o valorizado era ser proprietário rural, né? Não havia, entretanto, as pessoas, não havia barreiras intransponíveis. Então, ser proprietário rural ganhava, então, essa pessoa tinha um status muito grande dentro da sociedade romana. Era uma pessoa muito importante, muito valorizada, né? Sobre as mulheres, se a gente for ver as mulheres, comparar com as mulheres de outras civilizações, por exemplo, a mulher na Grécia, né? Lá em Atenas, por exemplo, a mulher ficava relegada ao espaço do lar, ao espaço da casa, cuidando dos filhos. A mulher romana, ela não tinha também assim grandes participações, mas ela podia viver em público, né? Em situações, em eventos públicos, diferente da mulher, por exemplo, de Atenas, né? Então a mulher romana ela tinha mais liberdade se a gente for comparar com a mulher da Grécia Antiga, por exemplo. Tá? Então havia essa diferença, né? Um certo avanço aí nessa questão. Em relação ao cristianismo, a gente vê que durante o período em que Jesus Cristo viveu lá na Galileia, havia lá o Império Romano que dominava aquela região e os romanos eles não foram tolerantes em relação ao cristianismo. Eu comentei que em outras situações os romanos toleravam a religião de outros povos conquistados, mas em relação ao cristianismo isso não foi, eles não foram muito bem aceitos, em parte porque o cristianismo pregava o quê? A crença num único Deus, né? Os romanos acreditavam em vários deuses, os cristãos também não permitiam, né, o culto ao imperador. Né? Num determinado momento ali, os romanos cultuavam o imperador como uma pessoa importante, como uma espécie de uma divindade. Né? Então, os cristãos eram contra isso. Então, houve, de certa forma, um choque cultural entre aquilo que os romanos pregavam e aquilo que os cristãos pregavam. Né? Depois, mais tarde, o cristianismo foi tolerado através de um documento chamado Édito de Milão, né? E a partir disso, então, os cristãos puderam depois, então, exercer as suas crenças de forma livre, né? Mas inicialmente foram perseguidos,
muitos foram mortos, e isso então foi uma das situações envolvendo o cristianismo, né? Inicialmente ele não foi tolerado e depois, mais tarde, com o Edito de Milão, sim. Tá? A queda do Império Romano, de certa forma, o cristianismo ele tem relação com a queda do Império Romano, porque houve o crescimento depois do Império Romano, o crescimento do cristianismo, ele vai contra, vamos dizer assim, o decréscimo, né, do Império Romano. Aqueles espaços onde o Império Romano estava adentrando, o cristianismo estava tomando conta deste espaço, né? Também a gente pode ver que o Império Romano ele ficou tão extenso que ele se dividiu em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Né? Em determinado momento ali, o Império Romano já não tinha mais como avançar, e aos poucos, então, foram perdendo mão de obra escrava. E a falta de mão de obra escrava também foi um elemento importante para a queda do Império Romano. Outro fator importante foram as invasões dos povos bárbaros. A gente vai ver ali que existiam vários povos bárbaros que começaram a invadir espaços onde o Império Romano estava, né? Lutando então contra o Império Romano, e o Império Romano acabou ruindo em 476 depois de Cristo. Então a gente teve ali, por exemplo, hunos, alanos, burgúndios, vândalos, né, visigodos, ostrogodos, os francos, uma série de povos bárbaros, então, que influenciaram na queda do Império Romano, certo? Então, mais uma parte aqui sobre o Império Romano, sobre a história dos romanos, e até o próximo vídeo aí, grande abraço para vocês.